Olá, boa tarde, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Reiniciando a live aqui, porque algum problema de conexão fez os minutinhos iniciais falharem, caiu, mas já estamos de volta aqui. Já vejo até que está aqui o participante, nosso convidado de hoje, a Sinara, que vai me acompanhar aqui, professora Nívia. Estou dando oi para quem está chegando e já vou colocar o pessoal na live também. A Sinara, vou te deixar falando um pouquinho de Sinara enquanto eu coloco aqui o Patrick na live conosco. Olá! Olá, tudo bem? Acho que agora vai, né? Deu Agora uma vai. falha ali de sinal, mas voltamos. Vou só apresentar aqui, não tive tempo de comentar. Oi, Patrick. Olá, gente. Essa é Boa a tarde. live da série sobre os 20 anos do Estatuto da Cidade. Hoje a gente vai falar sobre financiamento da cidade. Sinara, vou passar a bola para ti. Olá, Bruna! Olá, professor Patrick! Que honra lhe receber hoje na nossa série 20 anos do Estatuto. Um arquiteto e urbanista que trabalha na Caixa Econômica Federal, lotado na Gerência Executiva de Governo de São Paulo. Patrick Araújo Carvalho é secretário de Políticas Públicas e Relações Institucionais na Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas e conselheiro regional Sudeste do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU. Atua desde 2002 em administrações públicas, colaborando na construção de políticas públicas na área de habitação e desenvolvimento urbano, tendo se especializado em regularização fundiária. Muito obrigada, professor Patrick, por vir aqui conversar conosco sobre esse tema que é tão instigante e tão pouco conhecido. Olá, boa tarde. Boa tarde, Sinara. Boa tarde, Bruna. A todos que nos estão ouvindo. É uma honra e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade bastante grande conversar sobre esse tema, né? Um tema muitas vezes hermético, né? E vamos conversar aí um pouco a partir das experiências que eu tenho, dos estudos e observações que eu faço, tentar contribuir aí para as reflexões que vocês estão conseguindo promover dentro desse ciclo de reflexões acerca dos 20 anos do Estatuto da Cidade, né? Certo. Sinara, até só para passar para quem nos acompanha, a gente divulgou também a participação da Débora Soto. Ela, infelizmente, não vai poder estar conosco aqui hoje, por questão pessoal, não poderá participar, mas ali aqui, porque isso, acho que o Patrick deu uma travada, talvez ali o sinal, mas voltou, já está de volta. Sem dúvida que a gente vai ter muito assunto para conversar, né? Só vou retomar lá, porque no início comecei meio de sopetão, nessa série organizada pelos perfis, PGM Ambiental, Pensar a Cidade. A ideia é justamente isso que o Patrick falou, né? Trazer a reflexão, esses temas que estão dentro do Estatuto da Cidade, são vários. A gente sabe que a administração pública, também o setor privado, quando vai construir a cidade, se valem muito desses instrumentos que estão previstos na lei, mas muitas vezes não se entende a fundo ou não fazem parte de um debate público, claro, pela dificuldade dos temas, por serem muito técnicos, né? E aí, então, Patrick, eu vou introduzir uma primeira pergunta, Sinara, te peço licença, depois você conduz novamente, mas o que é esse financiamento da cidade? Do que se fala exatamente quando se trata do financiamento da cidade, na prática? Quem é leigo está vendo o quê? Então, é bastante importante essa pergunta inicial. O financiamento da cidade, na verdade, é pensar como é que as funções da cidade vão ocorrer, né? Uma cidade, ela tem uma série de características e de funções que vão ocorrendo e alguém tem que pagar por elas, né? Como é que se financia isso, né? Como é que se financia o transporte, a manutenção pública, a iluminação, coleta de lixo, destinação do lixo, saúde pública, educação, ou seja, tudo aquilo que ocorre na vida cotidiana das pessoas, né, nesse grande conjunto aí nesse grande condomínio, vamos dizer, em que a gente mora, esse grande condomínio coletivo, ele precisa ser financiado. Nós moramos num país federativo, né, em que as atribuições são muito claramente distribuídas entre três níveis, três entes, né, a União Federal, os estados e os municípios, com competências específicas do ponto de vista do estabelecimento das políticas,
das formas de arrecadação de recursos, seja na forma de impostos, de taxas, né, ou de outros tipos de contribuição. E esse modelo federativo, ele acabou por concentrar muito da arrecadação na União e nos estados, né? Ainda que os municípios tenham constitucionalmente aí uma atribuição e competências específicas para arrecadação, mas boa parte hoje do financiamento das cidades, das funções urbanas, ela vem de recursos oriundos do governo federal e dos estados, né? Uma parte pequena disso, principalmente se a gente considera os municípios menores, os municípios de pequeno porte, que são a expressiva maioria aqui dentro dos 5.565 municípios que o Brasil tem, são poucos municípios que conseguem ter uma política, vamos dizer, fiscal e tributária que contribua para aumentar esse bolo de recursos que são necessários para financiar a cidade, né? E aí, ao longo da nossa conversa, a ideia é a gente um pouco discutir que possibilidades são essas, que recursos são esses, de onde eles vêm. Mas, em grandes linhas, é isso que eu falei. Os municípios eles têm recursos advindos de impostos, de taxas, de contribuição de melhoria, por exemplo, contribuição para custeio de iluminação pública e de repartição de receitas, né? E a gente tem principalmente o Fundo de Participação dos Municípios, né, que vem da União, os recursos que são carimbados lá da saúde, né, do Fundeb, e os recursos carimbados da saúde, desculpa, do SUS, recursos que vêm da repartição com os estados, advindos do IPVA ou do ICMS, e isso compõe aí esse recurso que o município utiliza para fazer a gestão pública. E tem se discutido cada vez mais que é importante os municípios ampliarem as fontes de receita, as formas de arrecadação, por meio de um manejo adequado do solo da cidade e dos instrumentos urbanísticos, que é a seara que eu estudo e me dedico um pouco mais, né? Mas, em linhas gerais, é disso que a gente está falando. Ótimo. Sinara, não sei se você quer perguntar, porque já vem várias coisas na cabeça, mas pode falar. Exatamente isso. Eu acho fantástico as possibilidades de financiamento da cidade. Está no estatuto e muitas vezes não é utilizado pelos municípios. Então, eu gostaria que o professor Patrick explicasse por que algumas cidades não utilizam as formas não tributárias de financiamento da cidade. Normalmente eles pensam assim, são os tributos, os repasses financeiros, mas há outras formas, além do dinheiro recebido, de financiamento da cidade. Quais são as outras formas, professor? Bacana, bacana. E você usou exatamente o nome que é importante de ser chamado, que são os instrumentos não tributários, né? São os instrumentos que decorrem, vamos dizer, daquilo que a gente pode chamar de um dos bens mais preciosos nas cidades, que é o solo urbano, né? Então, a forma de utilização do solo urbano, a forma de definir o que se pode construir, o que não se pode construir, isso gera, na verdade, possibilidades não só de controle da forma como se usa o solo urbano, mas principalmente possibilidades de arrecadação. E aí, quando a gente pensa nisso, acho que uma primeira questão, antes de falar dos instrumentos especificamente, acho que é importante a gente ter clareza de que uma regra muito fundamental, né, quando se vai aplicar os instrumentos urbanísticos, é que é preciso entender de forma apartada, de forma diferenciada, o direito de propriedade do direito de construir na cidade, né? Na verdade, quando se coloca tudo isso como uma coisa só, parte da confusão que se tem sobre
as dificuldades de manejo dos instrumentos urbanísticos vêm justamente dessa confusão, como se todo proprietário de solo urbano pudesse construir da forma e na quantidade que ele bem entender. Então, como um primeiro passo, o município, por meio das suas legislações específicas, mais objetivamente, o plano diretor estabelece aquilo que a gente chama de coeficientes de aproveitamento, ou seja, quando ele diz o que pode ser construído em cada zona da cidade, na verdade, ele está criando um conceito que é um conceito fundamental também de entender que construir na cidade é um ativo municipal muito importante, que os municípios precisam manejar. Eu estou falando o seguinte, se um proprietário tem um terreno de 100 metros quadrados e a legislação municipal diz que o coeficiente de aproveitamento básico, por exemplo, para toda a cidade é 1, aquele proprietário pode construir naquele terreno de 500 metros quadrados, vamos aumentar um pouquinho de 500 metros quadrados, ele pode construir 500 metros de área construída, sem ter que pagar nada para o município. Aquilo que ele vai construir acima disso, ele paga para o município uma outorga, ele paga pelo potencial a mais que ele vai construir. E por que isso é importante? Porque isso é um solo que a gente chama de solo criado. Isso não está vinculado ao terreno, isso está vinculado à infraestrutura que cada trecho da cidade suporta, tanto a infraestrutura de serviços básicos, como água, esgoto, coleta de lixo, até aquela infraestrutura de circulação, de capacidade das ruas, de presença de infraestrutura de transporte público de massa. Ou seja, quanto mais bem infraestruturada é uma região da cidade, significa que mais teve investimento coletivo naquele trecho da cidade e que, portanto, quando um proprietário constrói ali e constrói acima desse coeficiente, que a gente chama de coeficiente básico, acima do potencial construtivo básico, ele vai pagar para a cidade aquilo que a cidade já investiu. E aí, quando a gente fala aquilo que a cidade já investiu, nós estamos falando daquilo que a coletividade já investiu. E aí, o Estatuto da Cidade vai trazer uma série de instrumentos que possibilitam aos municípios efetuar essa cobrança. Os mais famosos são a outorga onerosa do direito de construir, que está justamente vinculada a essa situação de construir acima do coeficiente básico estabelecido, mas tem também, por exemplo, a transferência do direito de construir, que é uma outra possibilidade. A gente tem também as operações urbanas consorciadas, parcerias público-privadas, ou seja, uma série de instrumentos que a nossa legislação urbanística, a partir do Estatuto da Cidade, veio estabelecendo ao longo desses 20 anos do Estatuto da Cidade. O que ocorre hoje é que existe um número considerável de municípios que são aqueles municípios obrigados a terem plano diretor, acima de 20 mil metros quadrados, em região metropolitana, etc., que, apesar de terem a previsão no seu regramento de aplicar a outorga onerosa, não aplicam, ou aplicam de uma forma muito simplista, cobrando valores que são valores muito aquém daquilo que deveria ser cobrado. Então, há uma dificuldade muito grande, eu diria que está vinculada à capacidade de gestão dos municípios de efetuar essa cobrança. E há, sim, inclusive, só concluindo, claro, há uma confusão quando se fala de cobrança da outorga onerosa, de chamar isso, por exemplo, de imposto. Quando, na verdade, isso não é um imposto. As pessoas dizem o seguinte: mas eu já pago IPTU, então agora eu vou construir, tenho que pagar outorga onerosa. São coisas distintas e é preciso, e aí uma tarefa muito importante, e aí esse tipo de evento, esse tipo de reflexão é importante para isso, para poder ajudar a disseminar para o público que não é o público especializado,
que o financiamento da cidade decorre também da aplicação desse tipo de instrumento, que não é exatamente o imposto, que não é, como dizem, imposto cruzado, sobre taxa, não é isso. É uma cobrança que está vinculada a aqueles que querem construir mais precisam pagar a cidade pela benfeitoria que já está implantada ou que será necessário implantar para que ocorra o adensamento em um determinado trecho da cidade. Sim, só queria pegar, né, a gente recebeu aqui uma mensagem, quem quiser mandar mensagens, perguntas, também fique à vontade, né, do André Machado, ele é secretário de Habitação aqui em Porto Alegre, colega jornalista, né, e aí bem isso, né, muitas vezes a gente que não é da área, né, não sou nem arquiteta, nem advogado, como vocês dois aí que têm propriedade no assunto, mas é importante entender esses temas, poder passar adiante essa informação, para o pessoal também compreender, e aí o André fala, né, o Patrick fala isso de uma maneira muito didática, fácil de compreender, e é importante isso, essa diferenciação do direito de construir, do direito de propriedade, e essa ideia de que construir além de um índice básico, eu não sei, não é privilégio, acho que a palavra, me corrija aqui para eu também não passar uma informação errada, né, mas assim, está tendo um ganho, aquele proprietário que vai conseguir construir mais do que o potencial básico daquele terreno, ele vai acabar tendo um ganho no futuro, aquilo pode retornar para ele de forma... Não, vai ter um ganho financeiro a partir daquela construção que vai ser feita, então, na verdade, é isso, ele está repassando a coletividade, compensando a coletividade pelo ganho que ele está tendo, acho que passar essa ideia é importante, né, e aí, muitas vezes, né, se for tratar isso como um prejuízo para o privado, aquele privado, bom, ele trata isso como prejuízo para si, mas e o prejuízo da coletividade, muitas vezes, não está sendo levado em conta, acho que é isso que é importante trazer aqui também, né, mas feito esse comentário, vou deixar aqui para a Sinara conduzir aqui uma próxima pergunta, antes que eu me enrole mais aqui. Foi bacana aí a tua intervenção, que ajuda um pouco a esclarecer e a gente ir encaminhando as nossas reflexões. Eu agradeço. Não, imagina, e aí é isso que eu falo aqui, né, nas outras lives também, estar aqui, né, o meu papel aqui é trazer essa visão de fora, de quem é leigo e quer trazer esse assunto para o dia a dia, né, tentar trazer, eu acho que o do solo criado é um dos temas mais complexos a se tratar, primeiro para entender e uma vez entendido para aceitar, né, acho que essa aceitação por parte dele muitas vezes é restrita de uma parcela grande da população, pelos motivos que você trouxe, né, de entender que porque tem um terreno, tem direito a fazer o que quer nele. Mas, bom, o que esse terreno vai estar refletindo para um coletivo? Vai estar refletindo em uma densidade maior, então mais pessoas circulando ali não vai sobrecarregar o trânsito, a rede de esgoto, a rede de energia elétrica, é mais lixo sendo gerado em casa, e o caminhão de lixo tem que passar e pegar mais vezes na semana. Esse é o impacto que talvez uma construção de maior porte com esse propósito do adensamento gera, e como é que isso vai ser por parte da cidade, do poder público atendido. E aí que a gente entra de novo na questão do financiamento da cidade, porque ela vai ter que ser financiada de forma a atender essas necessidades de uma população talvez maior ou mais concentrada em determinada região, ou o contrário, se essa população se espalha, vai morar em regiões ainda mais afastadas, é um outro custo para o poder público, e aí, ano passado, conversei contigo, Patrick, por telefone, não sei se vai lembrar, mas você me fala, e isso está na minha cabeça até hoje, levou a residência para lá, permitiu construir, seja por programa habitacional ou não, por algum condomínio privado que se fez uma região afastada da cidade. O poder público vai ter que correr atrás com essa infraestrutura, né? Não basta construir a casa, tem que construir a cidade. E aí, o que é esse construir a cidade e quem é que está pagando por isso? Exatamente isso, exatamente. Quem é que está pagando por isso? E assim, porque quando a gente fala de recursos públicos, né, é o município que paga. Esse recurso é o recurso dos cidadãos, né, de cada contribuinte, quando a gente consome, quando a gente paga imposto de renda, quando a gente paga IPVA, quando a gente, né, mesmo sem saber em cada produto que a gente compra, a gente está pagando a taxa de ICMS, enfim, são esses recursos que vão para esse bolo do orçamento público e que são distribuídos para custear aquilo que tem que custear, seja a saúde pública, seja a educação, seja a cultura, seja a manutenção das cidades, né? Sinara, vou deixar para ti agora.
Eu queria muito perguntar para o professor Patrick, que tem esse poder de síntese, ele consegue esclarecer algo complexo. Se ele poderia conceituar o que é a mais-valia urbanística. Vamos lá, vamos tentar, né? A mais-valia urbanística, ou mais-valia urbana, ou quando se fala de recuperação das mais-valias urbanas, é o seguinte: você imagina que você tem aí na cidade, para começar, você tem uma coisa que é zona urbana e zona rural, né? O valor do metro quadrado do terreno que está na zona urbana, ele é um, o terreno que está na zona rural, ele tem outro valor. Geralmente, né, o valor do terreno na zona rural é mais baixo. Tanto que se mede, né, quando se vê preço de terra urbana e terra urbana a gente fala em valor em metros quadrados e terra rural a gente fala de valor em hectares. Então, uma primeira questão aí é assim, quando uma determinada região daquele município deixa de ser zona rural e passa a ser zona urbana, o valor daquele terreno no mercado muda, sem que o proprietário tivesse feito nada. O proprietário não faz nada, ele está lá quietinho na casa dele e o município resolve, por uma legislação que é aprovada na Câmara, que aquele trecho da cidade deixa de ser rural e passa a ser urbano. Desta valorização que ocorreu por uma simples aprovação de uma lei, né, decorre um ganho para esse proprietário. Um ganho, entre aspas, que ele não vende aquela terra, a princípio é um ganho teórico. Mas no momento em que ele vende aquela terra, que deixou de ser rural e passa a ser urbana, que pode, por exemplo, fazer parcelamento do solo, pode colocar edifícios, esse ganho a mais é justamente a mais-valia. A mesma coisa acontece numa região da cidade quando se muda o zoneamento, né? Então, você tem uma região da cidade cujo zoneamento é um zoneamento, vamos dizer, super restritivo, só pode construir até, vamos dizer, 2 ou 3 pavimentos. E aí, de repente, também é aprovada uma lei em que se admite um adensamento maior, se passa a admitir edifícios de 8, 10 andares. O que acontece com aquela região? Ela se valoriza, né? Essa valorização, que pode decorrer da mudança de zoneamento e que decorre também da implantação da infraestrutura, né? Vamos supor que o município mudou o zoneamento, ele fez alargamento das ruas, ele fez lá implantou equipamentos, praças, né, a capacidade da rede de esgoto, enfim. Dotou aquele trecho de cidade que mudou o perfil né, de zoneamento a partir de investimentos públicos. Tudo aquilo que o proprietário vai captar de valorização, valorizações que foram provocadas por esses investimentos ou pela mudança de lei, é o que a gente chama de mais-valia fundiária. E uma regra básica do Estatuto da Cidade é que o poder público tem o dever de recuperar, né, essa mais-valia fundiária que foi produzida por ações do poder público. E ele cobra isso por meio de instrumentos urbanísticos, né? Tem um instrumento clássico, já bem antigo no Brasil, que é a contribuição de melhoria, ou seja, dividir com aqueles que se beneficiaram das melhorias efetuadas pela coletividade esses ganhos. E aí, a recuperação da mais-valia, ela ocorre por meio de vários desses instrumentos que estão previstos no Estatuto da Cidade e que os municípios colocam nos seus planos diretores, que nada mais é do que dizer assim para os proprietários: olha, aquilo que seu terreno valorizou por conta de investimento público, uma parte você retorna para o poder público. Porque, assim, falando muito claramente, muito popularmente, o proprietário não fez nada para que o terreno valorizasse, né? E o terreno valorizou da noite para o dia por uma simples mudança de legislação. Então, uma parte disso retorna. Retorna para quê? Para que o poder público possa fazer investimentos em outras áreas da cidade ou mesmo bancar os investimentos que serão necessários naquela região que mudou de rural para urbana, que vai ter que ser urbanizada, vai ter que abrir rua, vai ter que colocar infraestrutura. Então, a recuperação da mais-valia urbanística, ela serve para isso, para a gente poder
aplicar um conceito que também está previsto no Estatuto da Cidade, que é a justa distribuição dos ônus e dos bônus da urbanização, decorrentes da urbanização. Eu não sei Não sei. se ficou claro. Bom, para assinar, então, mas para mim sim, até eu não sei se eu vou misturar assuntos ou não, né? Porque quando a gente fala sobre a especulação imobiliária, né, muitas vezes ali aquele terreno ou aquele imóvel que poderia estar sendo aproveitado e não está em uma área ou com infraestrutura já, ou que se sabe vai receber, está no caminho de uma zona da cidade que vai receber algum projeto do poder público de melhorias, né? Isso, tem relação com isso quando a gente fala dessa especulação e como é que o poder público pode agir para que isso não aconteça ou não prejudique a coletividade. Pois é, então acho que tem várias formas de especulação imobiliária, né? Você, quando falou, você já mencionou algumas formas de especulação imobiliária. Então, por exemplo, se eu tenho um terreno que está vazio num trecho da cidade totalmente infraestruturado, com todos os serviços, e aquele terreno está lá há vários anos vazio, sem dar nenhuma destinação, e o proprietário na expectativa de que mude o zoneamento e ele tenha uma situação mais vantajosa. Então, ele está especulando com aquele terreno. Ou aquela situação de alguém que né, se vale das informações privilegiadas que tem no poder público, no executivo, no legislativo, e compra um terreno numa região, compra antecipadamente um terreno numa região que ele sabe que vai mudar de rural para urbano, ou que vai mudar o zoneamento, ou que vai ter um grande investimento público, por exemplo, como uma linha nova de metrô. Ele vai lá na frente, corre e compra aquele terreno para fazer reserva e vender no momento em que valorizou. Então, são formas distintas de especulação imobiliária, mas é especulação imobiliária. Em síntese, especulação imobiliária é tudo aquilo, toda a forma de utilização de imóveis urbanos, sejam terrenos, sejam edifícios, que não estão sendo utilizados de acordo com a função que se estabelece naquele trecho da cidade, ou com aquilo que a cidade precisa, né? Então, por exemplo, é especulação imobiliária manter inúmeros imóveis construídos, edificados nos centros das cidades vazios, sem ocupação, esperando que algum dia alguma coisa aconteça. Mas a especulação imobiliária, se ela tem muito a ver com o comportamento dos proprietários, ela tem muito mais a ver com a inércia do poder público, que já tem instrumentos para combater essa especulação imobiliária. A gente sabe que não é muito fácil, ou não tem sido muito fácil, porque é muito antipático, por exemplo, né, os municípios acham antipático aplicar instrumentos como notificar os proprietários de imóveis ociosos para poder fazer o parcelamento ou edificação compulsória, que é um instrumento constitucional. É antipático com quem? É antipático com os proprietários, com os grandes proprietários, com as empresas. E é antipático por quê? Porque tem uma mistura, né, na nossa sociedade dessas situações, né? Geralmente os grandes proprietários, que são grandes grupos econômicos, financiam campanhas eleitorais. Então, o prefeito que foi eleito tem compromissos com aquele grupo, ou mesmo a composição das câmaras de vereadores, que só tem representantes de imobiliárias, de grandes empresas, do setor construtivo, e tem poucos representantes da sociedade civil. Então, aquela composição legislativa acaba criando, né, esse constrangimento. Né? O constrangimento decorre de uma situação em que o poder público, né, seja o legislativo, seja o executivo, ou mesmo o judiciário, dentro das atribuições judiciárias, atua para não constranger os interesses privados e deixa de lado os interesses públicos. Né? Então, a mesma coisa vale para mexer nas alíquotas de IPTU, por exemplo, né? que muito raramente as cidades fazem cobranças adequadas de IPTU e atualizam as plantas de valor para fazer atualização de IPTU. Né? Então, a gente até, só um parênteses aqui, em Porto Alegre teve atualização e teve agora, né, esse ano, reversão da atualização.
Promessa de campanha do atual prefeito. Assim, e aqui em Novo Hamburgo teve atualização da planta de valores, porque o Tribunal de Contas apontou, olha, faz 20 anos que não atualizam, tem que atualizar. E daí foi atualizado. Então, eu acho importante essa fala do professor Patrick, porque é esclarecedora de que é importante atualizar a planta de valores. É fundamental. Sim, e por que eu falei disso? Porque IPTUs muito baixos, especialmente IPTUs sem alíquota diferenciada para imóveis que estão ociosos, eles colaboram para a especulação imobiliária. Por isso que eu disse que assim, a especulação imobiliária tem muito a ver com a inércia do poder público, com a má gestão do solo urbano, com os compromissos que o poder público vai assumindo, não com interesse coletivo, mas com interesses de pequenos grupos. Né? Por isso que eu falei da questão eleitoral. Não é que eu esteja dizendo que a culpa é das câmaras e dos vereadores. A culpa é de uma sociedade que tem escolhido os representantes que representam interesses que não são os interesses coletivos, os interesses da cidade, os interesses urbanos, os interesses ambientais, os interesses dos grupos fragilizados, das minorias. Então, isso é uma questão, né, bastante importante da gente se preocupar. Quando a gente fala da especulação imobiliária, quando a gente fala da não utilização dos instrumentos para recuperação de mais-valia urbana, isso tem a ver com a captura do Estado por determinados setores que utilizam o Estado somente para alavancar negócios e não para gerar o bem-estar de toda a população. E esse talvez seja o nosso grande desafio. Né? O Estatuto da Cidade, a gente fala, precisa de uma lei, não precisa de uma lei nova. Já tem. Os planos diretores, o Estatuto da Cidade, se bem aplicados, eles, muito certamente, eles retornarão benefícios para as cidades, para o bem-estar da população, uma vez que as cidades poderão apresentar melhorias significativas a partir da aplicação desses instrumentos. Eu vou ler um comentário aqui que chegou, que tem relação com esse tema, né? O perfil Arquiviva. Atualização de planta poderia ser substituída por aumentar a base. Não sei se eu entendi essa parte. Maioria dos imóveis irregulares. E mesmo com o REURB, ainda muita dificuldade e burocracia para regularizar. Outra aqui do perfil J. Dalagnese. Qual o sentido num PD, num uso incentivado, bonificar áreas comerciais e condominiais? É uma pergunta. Então, vamos tentar. Eu acho que essa questão de ampliação da base a partir da regularização é um assunto muito interessante. Né? Eu vou até te pedir para explicar, porque eu não compreendi. Exatamente. É assim, em regra, os municípios têm lá eles têm um cadastro, né, do município, né, nesse cadastro, que é o desenho da cidade. A cidade está dividida em zonas, né, em quadras, em lotes, e são cadastrados os terrenos e as construções. É a partir dessa base cadastral que o município estabelece as alíquotas para cobrança do IPTU em função das características de cada bairro, né, em função das características das próprias edificações, né, e pode estabelecer IPTU ou progressivo, ou IPTU alíquota diferenciada para quando é interesse social, alíquota diferenciada ou isenção quando é imóvel tombado. Então, essa planta genérica, né, esse cadastro multifinalitário, melhor, é um cadastro que serve para várias coisas, entre elas a cobrança do IPTU. Se eu tenho, por exemplo, um bairro inteiro irregular e não tem cadastro, o que muitas vezes acontece? Você vai na prefeitura e você olha aquele trecho da cidade, é como se fosse um branco naquela planta. Aí você vai, você olha na real, tem lá um bairro que está construído. Isso é uma situação que acontece em muitos municípios. Né? Então, se o município não coloca aqueles imóveis no seu cadastro, ele não tem como cobrar. Essa é uma primeira situação. Outra situação é a situação de, por exemplo, irregularidade das edificações. Muitas vezes o município tem um cadastro que consta um terreno
e, na real, tem uma casa, um predinho, tem uma... Então, ele também está tributando mal. Então, quando a gente fala de regularização para cobrança de IPTU, nós não estamos falando somente daquela regularização da REURB, né, que é aquela regularização que prevê a regularização do parcelamento do solo, a regularização do lote, a titulação das famílias, para que cada uma tenha lá o seu instrumento de propriedade ou de algum outro direito real. Nós estamos falando disso, mas nós estamos falando também de uma regularização que significa manter atualizada uma base que reflita a cidade tal qual ela é. Até porque, para a cobrança de IPTU, não é necessário que o imóvel esteja regularizado e registrado no cartório. Se ele estiver na base do município, né, se o município identifica o tamanho do lote, identifica o proprietário ou o ocupante, ele pode fazer a cobrança do IPTU. Né? A legislação, o Código Tributário Nacional, estabelece lá quais são os critérios para que o município possa fazer cobrança. Você tem que ter lá, eu não me recordo muito bem agora, você tem que ter lá 2 ou 3 itens de uma... Tipo, tem que ter pavimentação, tem que ter energia elétrica, tem que ter sistema de esgotamento sanitário, ou seja, tem que ter características mínimas de urbano, tem que estar dentro do perímetro urbano para o município poder cobrar. Não precisa ser um imóvel regularizado, o lote regularizado direitinho no cartório. Ainda que sabe quando faz aquele meme, né? Tipo, nossa, abriu minha mente. Eu estou falando isso porque senão a gente fica condicionando o seguinte: eu preciso regularizar o parcelamento para depois fazer a cobrança de IPTU. Não é verdade. O lançamento para fins tributários ele pode, inclusive, ajudar na REURB, mas a REURB não é uma condição necessária para que o município aplique as cobranças de IPTU. Inclusive estabelecer em bairros populares de interesse social alíquotas diferenciadas ou mesmo a isenção de IPTU. Né? Que é aquela coisa da justa distribuição dos ônus e bônus, cobrar mais de quem pode pagar mais IPTU na cidade. Tem uma pergunta que vem em seguida, que fala a maior parte da arrecadação fora verbas federais vem do IPTU. Isso é um grande mito nas nossas cidades. O Brasil é um dos países em que os municípios menos cobram, menos tributam a propriedade. Tem municípios inteiros no Brasil que não fazem cobrança de IPTU. Então, é o contrário disso. O IPTU, na composição da arrecadação municipal, em regra, né, lógico que há exceções, o IPTU ele fica num percentual muito pequeno. Né? E se a gente faz uma comparação com os países aí do mundo afora, é isso que eu falei. O Brasil tributa muito mal a propriedade, seja porque o IPTU é um imposto predial e territorial urbano. Né? Uma das condições para tributação é a propriedade, mas também pode ser a posse, o uso, não precisa ser exatamente proprietário, tributa de quem está lá. Mas, de qualquer forma, é um tributo que se refere à propriedade. Outro tributo que é municipal e que a gente aplica alíquotas muito baixas é o ITBI, o Imposto de Transferência de Bens Imóveis. Né? Município que cobra bem ITBI aqui no Brasil cobra 5%. Né? Em outros países, a gente tem experiências aí que chegam a 20%, 30%. Ou mesmo o ITCMD, que é um imposto estadual, a gente está falando de município, mas é um imposto estadual, que é um imposto quando você tem transferência por herança, é muito baixo, também não chega a 5%. Tem países que tributam 30%, 40% na transmissão de heranças. Na verdade, nós estamos deixando de tributar, quando a gente tributa mal no ITBI, no ITCMD, não é, nós estamos deixando de tributar corretamente as grandes fortunas, que são as pessoas que deixam de contribuir com o desenvolvimento do país em vários momentos. São as pessoas que têm dinheiro em paraíso fiscal, né? Que a gente está vendo agora o recente escândalo de dinheiro em paraíso fiscal. São essas pessoas que são proprietárias e que, na hora que faz transmissão por compra e venda ou transmissão por herança, pagam alíquotas muito pequenas. Então, é importante a gente tirar esse mito da nossa frente de que
o IPTU é um imposto importante para os municípios. Ele poderia ser, ele não é, e precisa fazer um movimento. Esse movimento tem a ver com aquilo que a gente falou, de plantas cadastrais atualizadas, e isso é um desafio para os municípios, manter essas plantas atualizadas, ter equipes para fazer isso, ter capacidade de gestão e ter, por parte da sociedade, o entendimento de que o IPTU ele pode ser uma das formas, um dos impostos mais justos nas cidades, quando a planta cadastral for bem elaborada e for bem mantida pelos municípios. Acho que a gente podia seguir, né? Esse assunto rende muito, né? Que e gera muita dúvida. A gente sabe que IPTU pode, se quiser comentar, eu só depois vou mudar um pouquinho o rumo, se quiser seguir. Só uma pergunta que passou que eu achei interessante. Pode ir. Alguém perguntando qual, né, alguma coisa nessa linha, o sentido dos incentivos no plano diretor, um incentivo para condomínios ou para comércio. Então, da mesma forma que os planos diretores estabelecem, vamos dizer, podem estabelecer formas de cobrança e de recuperação de mais-valia urbanística, os planos diretores das legislações municipais podem estabelecer incentivos para desenvolvimento de algumas regiões da cidade, né? Incentivos, por exemplo, para implantação de comércio, para implantação de serviços, mediante descontos durante um tempo na cobrança de IPTU ou mediante desconto de taxas. O que é importante quando se tem esses incentivos? Que haja transparência, que haja participação social e controle social para entender que incentivos são esses, que incentivos vão ser concedidos e para quem esses incentivos vão ser concedidos. Olhando para um horizonte que é um horizonte de benefícios coletivos, né? Ainda que você possa, por exemplo, em determinado município, estabelecer que ele quer incentivar condomínios fechados, ele faz isso, pode fazer isso, mas é importante que a comunidade entenda qual é o impacto disso na vida urbana, qual é o impacto disso na qualidade da vida de quem não mora dentro dos condomínios fechados, por exemplo, e discutir isso com transparência e com critérios. Não é isso? Eu acho que isso que é um pouco o balizamento desse tipo de decisão que os municípios acabam tomando, né? Eu só vou voltar um pouquinho lá no que a gente falava no começo, desses instrumentos previstos no Estatuto da Cidade para o financiamento da cidade de forma não tributária. E você falou em alguma resposta um tempo atrás aí da importância de colocar esses instrumentos no plano diretor, né? Agora vou fazer uma pergunta bem básica. Esses instrumentos precisam estar previstos em cada plano diretor para que sejam aplicados ou não, mesmo que não esteja previsto ali no plano daquele município? Aí, Sinara falava lá antes, né? Especialmente dos municípios de menor porte, pequenos, né, que muitas vezes não conseguem fazer uma lei completa pela complexidade que é o plano diretor, né? Mesmo que não esteja previsto ali no plano de cada município, esses instrumentos podem ser usados? Então, isso a gente tem que ter um cuidado grande, porque assim, há instrumentos no plano diretor que eles precisam, instrumentos do Estatuto da Cidade que precisam ter previsão expressa no plano diretor, inclusive indicando em que regiões da cidade eles se aplicam, né? E há um exemplo é a operação urbana consorciada, por exemplo. Por exemplo, a operação urbana consorciada, ela tem que estar prevista no plano diretor, ela precisa ter uma lei específica para cada perímetro de operação urbana consorciada. Eu tenho que ter uma lei específica, para além do plano diretor, estabelecendo o perímetro, estabelecendo quais são as condições específicas, urbanísticas daquele perímetro, daquela operação urbana consorciada. A mesma coisa, por exemplo, consórcio imobiliário ou transferência do direito de construir. Esses instrumentos vão estar previstos no plano diretor, né? E você pode ter depois legislações municipais complementares que vão detalhar a aplicação desses instrumentos.
quando você faz essa questão, Bruna, tem um aspecto que é muito importante, que é assim, quando a gente olha para os quase 5.570 municípios brasileiros, as capacidades desses municípios são muito distintas. Então, quando a gente olha para o Estatuto da Cidade e os instrumentos que estão ali previstos, muitos municípios não têm a menor condição de manejar esses instrumentos, né? E muitos deles talvez nem precisem de todo esse cardápio de instrumentos. Então, a gente tem uma questão que é uma questão que a gente precisa avançar no nosso país, que é o estabelecimento de uma política de gestão urbana que tenha um órgão que seja a matriz dessa política de gestão urbana, né? O Ministério das Cidades, ele foi isso, ele foi extinto, foi incorporado lá ao MDR. A gente espera que a gente tenha isso no âmbito de uma política pública, de diretrizes gerais e de apoio. O que é super importante? Que tanto o governo federal quanto o governo estadual possam oferecer apoio técnico, operacional, para os municípios que não têm condição de manejar esses instrumentos, vamos dizer, mais refinados ou que são mais trabalhosos mesmo. Tem município que, imagina, não tem condição de elaborar uma planta cadastral do município, né? Então, mais do que a gente, né, pensar se está ou não previsto no plano diretor, a gente tem que pensar nesse momento por que esses instrumentos que estão previstos não estão sendo aplicados ou utilizados. E uma das questões que me ocorre é justamente a baixa capacidade de gestão. Aí a gente passa por várias questões. Desmonte do serviço público, né? Você tem aí eu sou servidor público, a minha vida inteira eu trabalhei como servidor público. Só que assim, a gente vê cotidianamente, principalmente na grande imprensa, uma acusação quase cotidiana de que o serviço público no Brasil não funciona, de que o servidor público é preguiçoso, não trabalha. Todas essas questões, elas são questões que acabam afetando esse objeto do qual a gente está falando, que é a gestão urbana e a cidade, né? Então, assim, é bastante importante que a gente tenha como perspectiva e como desafio para os próximos anos a gente repensar e sofisticar esse modelo federativo que nós criamos, né? Pensar efetivamente em arranjos que possam viabilizar a gestão urbana por parte de municípios que não têm condição de fazer isso. A gente já tem, inclusive, legislação para isso. Tem a possibilidade de consórcios imobiliários. A gente poderia ter os governos de estado funcionando com agências de apoio ao desenvolvimento urbano, para que municípios menores pudessem cumprir as suas funções, as suas prerrogativas constitucionais. E eu vi passando aqui, né, assim, alguns municípios nem deveriam existir. Eu acho que discutir essa questão do Pacto Federativo, que nós vamos ter que fazer nos próximos anos, passa por discutir realmente se essa questão dessa quantidade de municípios, essa questão dessa autonomia, quais são os limites dessa autonomia, porque a autonomia, para ocorrer efetivamente, você precisa também garantir autonomia financeira, né? E a gente falou no começo dessa nossa conversa que boa parte dos municípios sobrevive do fundo de participação e dos repasses para a educação e saúde. São municípios que quase não têm renda. A discussão que se coloca esses municípios têm que ser extintos. Isso é uma das possibilidades. Eu acho que há outros caminhos que precisam ser discutidos, né? Essas soluções que aparecem como soluções simples, vamos extinguir 3.000 municípios, é uma solução bastante, vamos dizer, bastante difícil de ser operacionalizada, e é uma solução que, na verdade, ela camufla as várias camadas desse problema,
né? Não é simplesmente porque o município é pequeno que ele tem que ser extinto. Eu acho que tem que, né, dentro do Pacto Federativo, rediscutir as atribuições, rediscutir papéis, rediscutir a repartição dos recursos, né? Rediscutir o papel das câmaras municipais, do legislativo. Hoje, por exemplo, nós temos uma aberração, que eu chamo de aberração, que é assim, além desses recursos que vêm do governo federal, que são os recursos obrigatórios, né, o Fundo de Participação, o Fundeb, o SUS, muita coisa vem por emenda parlamentar, que quase que é muito raro que elas estejam vinculadas a programas específicos de desenvolvimento urbano, a necessidades urbanas claras naquele município, né? Então, a emenda parlamentar ela cai no colo do município, o município tem que usar numa área, numa política que muitas vezes não é a prioridade do município, e o governo federal repassou aí, né, 200 mil para o município. Para muitos municípios, 200 mil de emenda parlamentar é um dinheiro muito considerável. E muitas vezes ele chega para poder, vou usar um exemplo que eu sei que acontece bastante, substituir a grama sintética da quadra de esportes. É importante isso? É super importante. Mas será que esta é a demanda prioritária naquele município? Então, assim, esse mecanismo de transferência de recursos públicos federais por meio de emenda, ele precisa ser revisto e rediscutido na nossa sociedade. É função de um parlamentar ficar destinando recursos sem estar vinculado a políticas públicas bem desenhadas e debatidas no município como prioridades? Não. Então, é uma discussão. Eu não estou dizendo que tem que abolir, assim como eu não digo que tem que eliminar municípios. Eu estou dizendo que assim, a gente está num tempo em que assim, essas soluções muito fáceis, que são assim, elimina município, acaba com a emenda parlamentar, mata 100 mil, sabe, assim, chega desse tipo de solução falaciosa que vem com soluçãozinha fácil para problemas complexos. Nós temos maturidade na nossa sociedade para resolver os problemas complexos com a seriedade que eles merecem. Não que as soluções não possam ser simples, elas não podem ser simplistas, né? E aí, assim, os profissionais especializados, arquitetos urbanistas, engenheiros, advogados, enfim, todo profissional especializado tem que contribuir para que as soluções complexas sejam traduzidas para a população, de forma que a população compreenda e a população faça as suas opções. Senão a gente cai nessa discussão que a gente tem visto nos últimos tempos, de que a Terra é plana, de que vacina não salva vidas. Ou seja, são discussões que já estavam superadas, algumas delas há centenas de anos. E aí a gente tem que gastar tempo discutindo esse tipo de situação, esse tipo de frase, esse tipo, né, de coisa que é para despistar, né, é para desviar o assunto. E acho que trazer isso, né, a gente tem os profissionais técnicos trabalhando no conteúdo, sem dúvida com propriedade para isso, mas o debate ele nunca é só técnico, né, e é político, e não é o político da política partidária, sem querer condenar a política partidária, porque infelizmente também ela tem recebido uma pecha muito negativa, e ela não é ruim, ela tem uma importância representativa também, né, mas que esse debate aconteça com a sociedade, que a sociedade se aproprie, que a gente consiga entender do que está tratando, e validar, inclusive, aquilo que está vindo, aquela política pública que está sendo implementada, porque quando a gente entende, a gente aceita, a gente pode não concordar, os pontos de vista estão aí, né, são diferentes, mas entender e aceitar isso é uma forma de fazer com que aconteça, com que dê certo, né, que não esbarre na primeira dificuldade. Eu vou, só antes de você complementar, a gente está perto do fim, mas vamos lá. Só um aspecto que, assim, a palavra política, ela tem a ver com polis, que tem a ver com cidade. Então, assim, não é possível viver em aglomerados de 5, 10, 20, 10 milhões de pessoas sem que haja a participação na polis, a participação política. E essa participação tem que ser qualificada.
ela tem que ser qualificada por informações, por transparência, por garantia de espaço para todos os grupos sociais, inclusive os grupos minoritários. Então, quando a gente está falando disso, nós não estamos fazendo proselitismo político, nós estamos falando de mecanismo de funcionamento democrático das cidades, né? E aí você tocou num aspecto que, assim, a gente tem passado nos últimos anos por uma demonização da política, dos políticos e dos partidos, né? No entanto, acho que, assim, as saídas para as crises que nós estamos vivendo, inclusive as crises urbanas, elas passam pela radicalização da democracia. Isso acho que é inegável, porque a gente não encontrou até hoje, né, nesses anos todos de civilização, nenhuma forma diferente dessa, ou que tivesse melhores resultados. Então, quando a gente olha para a cidade e tem opiniões diferentes e tem ideias diferentes, é no espaço do debate, ou no espaço do debate de ideias, que nós vamos resolver essas questões, né? Todos têm a mesma interpretação do Estatuto da Cidade? Não. Todos querem que o Estatuto seja aplicado da mesma forma, o plano diretor da mesma forma? Não. Nós temos que ter uma atuação para que isso ocorra mirando o objetivo do interesse público e coletivo. Acho que, assim, isso é a grande questão que deve permear a gestão urbana e as políticas públicas nas cidades. Seja qual o instrumento que vai ser aplicado, se o horizonte de aplicação for garantir a diminuição das desigualdades, porque as nossas cidades são muito excludentes, e fazer isso de forma a ter controle público de gastos, a ter transparência na definição das políticas, ter transparência no uso dos recursos, a gente conseguiria um avanço bastante significativo. Não precisa de fazer legislação nova. Basta a gente aplicar a legislação que a gente tem, garantindo minimamente esses princípios, né, de participação, de controle social e de interesse público como horizonte de aplicação das políticas públicas. E uma tarefa que eu acho que é uma tarefa fundamental de todos nós é levar essa discussão para a população, né? O ano que vem nós vamos ter eleições municipais. Não é possível a gente passar a eleição inteira... Eleições gerais. Eleições gerais, desculpa. Sem discutir a questão urbana. 85% dos brasileiros vivem em cidades. A questão urbana é importante. E a questão urbana não é simplesmente dizer que vai fazer monotrilho, que vai fazer uma linha de metrô nova. É discutir onde isso vai ser feito, com que recursos isso vai ser feito, com que prioridade isso vai ser feito. Então, a discussão, nas eleições municipais do ano que vem, nós vamos discutir tudo isso. Nós vamos discutir a mobilidade nas cidades. Nós vamos continuar privilegiando a mobilidade individual por meio do carro, porque, para além dos elevados custos de manutenção, tem uma questão ambiental envolvida que é inadiável discutir isso. Nós precisamos encontrar formas de financiamento da cidade também que passem pela inovação. Inovação nos modais de transporte, inovação na gestão de resíduos, na gestão das águas, né? Muitas cidades brasileiras elas passam uma parte do ano inundadas e outra parte com racionamento de água. Então, assim, pensar o financiamento da cidade significa pensar esses modelos que estão sendo implantados. Significa pensar que destino nós vamos dar para os imóveis públicos, porque agora está na moda vender patrimônio público. Agora não, né? De longa data, uma das soluções que se apresentam como soluções para viabilizar a gestão urbana, para alavancar recursos, é fazer ou é concessão, ou é PPP, ou é vender patrimônio público. Isso é divulgado com o signo da modernização da gestão, né? Isso é modernizar, isso é melhorar a capacidade de gestão pública, mas não é verdade. É possível olhar para o patrimônio
público, né, o patrimônio imobiliário público, não como um ônus, mas como um bônus para os municípios que têm patrimônio. E o que fazer com eles? A sociedade deve decidir. É para produção de habitação de interesse social? É para implantar áreas verdes? É para implantar parques? Isso tem que ser discutido. As cidades hoje elas estão vendendo estação de metrô e nome de estação de metrô para grandes empresas. Este é um caminho? Eu não sei se esse é um caminho, mas ele precisa ser amplamente discutido. Porque eu por exemplo, não gostaria de manhã chegar na estação de metrô que eu uso e tá lá o nome de uma grande empresa que eu sei que é uma grande empresa poluidora, mas ela pagou o melhor preço, aquele nome vai estar associado naquela estação metrô, como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Ou é uma empresa que consome recursos naturais, consome a água do planeta, e ela vira, numa grande estratégia de marketing, ela vira o nome de um ponto importante da cidade. Se isso for ser um caminho que as cidades vão adotar, essa discussão precisa ser aprofundada, ela precisa ser melhor discutida. Porque, senão, nós transformamos a cidade e os espaços urbanos em grandes negócios que vão dar lucro somente para quem pode pagar. A gente não pode ter nas cidades, por exemplo, como mecanismo de gestão, um instrumento da concessão e fazer concessão de tudo. E aí, daqui a pouco, só entra nos parques públicos quem puder pagar por aquele serviço. Então, essas discussões são discussões de financiamento das cidades e que elas estão sendo feitas à revelia da população como um todo, à revelia do interesse da população, dos interesses da população como um todo. Né? O Estado hoje tem se transformado num grande agente de negócios por uma pequena minoria. Isso não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. E isso, para a vida urbana, isso tem consequências muito perniciosas. E a gente precisa tomar consciência disso para reverter esse processo, para poder ter uma participação cidadã que defina os rumos que as cidades e o nosso planeta vai ter nos próximos anos. Essa questão acho que é inadiável. E a gente vai ter que repetir essa live aqui, né? Porque é muito assunto, né? A gente talvez não tenha entrado em todos essas formas de financiamento da cidade, do financiamento não tributário, de como é que isso pode se dar e que debate tem que ser feito, né? E você trouxe agora, no fim, outros temas apontados como formas de financiamento da cidade que a gente não tratou antes e que muitas vezes acabam passando a revelia desse debate público, né? Ou do controle social, que a Sinara comentou antes ali, passou nos comentários, né? Então, o quanto isso também tem que ser trazido para debate, que pode ser feito, mas como é que vai ser feito e de que maneira para garantir que esse financiamento que está se buscando para as cidades não exclua a parcela da população ou seja um financiamento que realmente atenda esse interesse da cidade como um todo, né? Então, acho que isso também tem que ser trazido, né? A gente teve hoje, infelizmente, a ausência da Débora, que não pôde participar, e se a gente puder repetir essa... Exato, ela também... especialista, o debate teria sido muito rico, foi uma pena, realmente. Não, vamos fazer de novo, né? Sinara, te deixo aí para as considerações finais, né? A gente chegou no horário combinado, né? Que a gente pediu para o Patrick, aí até passou um pouco, então te peço aí para encaminhar, agradecer a participação do Patrick aqui nessa live conosco. Quero muito agradecer, professor Patrick, a clareza das exposições, a clareza das ideias e justamente, eu acho que assim, o professor traz o que nós precisamos fazer, divulgar conhecimento, informação e inovação, para que o debate seja amplo e que a gente possa capacitar o controle social de forma a trazer para todos, né? Que todos possam escolher a cidade, porque todos vivem na cidade. Muito obrigada pela sua participação, foi excelente, aprendi muito e espero o próximo encontro. Obrigada, Bruna. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Foi um prazer conversar com vocês. Espero ter contribuído um pouquinho aí para esse debate. Muito obrigado. Sem dúvida. Obrigada, pessoal. É bom a live ficar salva para quem quiser acompanhar depois, né? Recuperar depois e enfim, compartilhar. Até mais. Até mais. Obrigada a todos. Bom dia. Boa tarde. Bom fim de semana. Para todos nós.
Deixa eu só ver aqui, que eu sempre me perco na hora de encerrar. Mas já vou encerrar. Beijo. Beijo grande. Tchau, tchau.